ele não tinha lugar para nascer. E nós olhamos para as pessoas hoje, e as pessoas não têm dentro do seu coração um espaço, um lugar para que o Senhor Jesus venha nascer. O que eles diziam para o casal quando pedia ali o lugar? E dizia: olha, minha esposa está aqui, meu filho está para nascer, tem um lugar aqui? E corria toda a região e não tinha lugar, todos estavam lotados. O que é isso? É o coração do homem que está tão cheio, né? Tão sem espaço, e esquece de convidar o Senhor Jesus para nascer no seu coração. Herodes buscou a morte de todas as crianças porque ele não queria perder o lugar de rei, de governador, de presidente, de dono. Jamais ele queria abrir mão disso. Mas o Senhor Jesus cresceu, se fortaleceu, passou na sua adolescência, estava entre os doutores da lei ensinando. Ali acabou o seu sorriso, porque ali ele passou a entender que ele veio para morrer. Não parou. O Senhor Jesus passou por todos os lugares. Todas as pessoas que iam ao Senhor Jesus voltavam para suas casas com uma bênção em suas vidas. Ninguém ficou sem resposta. Mas o Senhor Jesus, quando via que as coisas estavam ficando difíceis, ele já saía, estava em outro lugar, procurava sempre fugir da situação que o perseguia. Mas na morte, o Senhor Jesus, ele abre para nós um novo e vivo caminho. E neste novo e vivo caminho, nós encontramos a paz. A paz. A paz que o mundo não dá. E o Senhor Jesus nos faz lembrar, num momento como este, em que os discípulos estavam ali reunidos. Porque o império não deixava eles adorarem ao Senhor. Era com as portas fechadas. Mas não teve problema. O Senhor Jesus, ele entrou com as portas fechadas. Porque agora, o Senhor Jesus é o Senhor dos Senhores. Agora ninguém tinha mais acesso a Ele. E os que tiveram não souberam aproveitar. Os que aproveitaram, tiveram grandes experiências, tocaram no Senhor Jesus e dele saiu virtude. E os últimos que tiveram essa grande oportunidade, o que eles fizeram? Escreveram uma mensagem em sua cruz: Rei dos Judeus. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, chicotes, e a cruz pesada ele carregou. Grande foi o sofrimento, mas a sua morte nos trouxe vida, paz. Jesus adentra junto aos seus discípulos e diz: paz seja convosco. Que maravilha! Que maravilha! Quando nós temos acesso ao Senhor Jesus, o que nós temos que dar a Ele é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa glorificação, indiferente do que eu sou, se eu sou rico ou pobre, ou se nada tenho. Mas o importante é que o Senhor nos deu a vida. Não dá para esquecer quando Davi estava organizando toda a estrutura sacerdotal. E lá em Crônicas, 1 Crônicas capítulo 24,
Nós vemos Davi organizando tudo, preparando tudo. Prepara os instrumentistas, os cantores, os sacerdotes. E todos queriam realizar a obra de Deus. Diz que o 8º turno era o 8º turno de Abias. E ali estavam os discípulos. E o Senhor Jesus agora não tinha mais obstáculo nenhum. Homem nenhum podia impedir o acesso do Senhor Jesus aos seus discípulos. O acesso do Senhor Jesus à sua igreja. Ninguém mais podia impedir. Um beijo mais não ia impedir mais nada. Ninguém ia tomar posse do Senhor Jesus. E Ele mostrou por muitas vezes, quando não era o momento, quando iam buscar e perguntavam: é tu que é Jesus? Ele dizia: eu sou. E os soldados caíam por terra. Mas agora a profecia se cumpriu. Jesus ressuscitou. E esta mensagem foi forte para iniciar a igreja. Uma igreja com 12 discípulos. E hoje nós olhamos para muitas denominações que elas cresceram, se fortaleceram, mas ainda tem muito o que aprender com o Senhor Jesus, ou o que significa misericórdia quer. Então, ficou instituído a ceia, fazer isto até que volte. Este memorial, este celebrar deste momento glorioso, é justamente o que o Senhor Jesus deixou, porque após a morte, agora reina a paz, reina a vitória, e o principal de tudo isso, escreveu seu nome no livro da vida, a bênção da salvação. Então, na morte, ressuscita o quê? A vida. Abre ao homem o caminho da paz, a salvação, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que lemos fala justamente do tempo de Herodes. E no tempo de Herodes, no templo, encontrava um sacerdote servindo na segunda quinzena do turno de Abias, o 8º turno de Abias. Provavelmente, o mês de junho. A escala que foi estabelecida nos tempos do rei Davi, na divisão dos sacerdotes, e Abias trabalhou no 8º turno, conforme nos vemos ali em 1 Crônicas, capítulo 24. Zacarias servindo no templo. E o que é servir no templo? Davi não podia cuidar de tudo sozinho, mas contava com os sacerdotes. No templo, Zacarias não era diferente. Seguiram o mesmo costume. Tudo que foi recebido de Davi, ele aplicou. Nos faz lembrar Paulo, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor e vos entreguei. O que ele aprendeu do Senhor não ficou para ele, não reteu para ele. Ele entregou, ele transmitiu a herança. E é isso que nós temos que fazer. Passar a herança. Nós glorificamos o Senhor, porque às vezes vem pregadores de fora para visitar, e sempre antes eu digo a eles o seguinte: olha, venha
chegue meia hora antes do previsto. Nossos cultos são às 19h30. Chegue às 19 horas. Queremos orar por você. O Senhor te dar uma instrução, o Senhor te dar uma bênção. E ali eles diziam assim: meu querido companheiro, que experiência notável é esta? Na minha igreja eu nunca fiz isso. Vou passar a fazer. Vou me reunir antes e vou falar com Deus. A gente já começa o culto de qualquer jeito. E aí me faz lembrar novamente Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor. A doutrina não é da igreja A, B, C ou D. A doutrina, ela é a experiência de vida. É a experiência que deu certo para um povo e para todos aqueles que amaram Jesus. Se deu certo, por que vou inventar a roda? E eles saíram maravilhados e sentiram que pregaram com mais graça. Homens de Deus, cheios também do Espírito Santo. E o detalhe interessante é que servir no templo tem que ter uma coisa dentro do nosso coração: amor. Davi não podia cuidar de tudo, mas o sacerdote fazia isso. A herança foi transmitida e a herança estava presente ali agora no Novo Testamento. A sua dedicação, ele não deixava faltar nada no templo. A luz do templo não podia se apagar. Aquilo que você tem recebido do Senhor no seu coração não pode se apagar. Não importa se você foi para a denominação A, B ou C, você não pode estacionar, você não pode parar. E se você parar, a luz do templo, ela se apaga. Ela se apaga de verdade. Porque a palavra nos afirma que o nosso coração é templo do Espírito Santo. E se ela parar, ela se apaga. E ali estava ele no templo, falando com Deus. E o povo aguardando a mensagem. Porque era assim que o sacerdote trabalhava. Ele ali estava contrito com Deus, cuidando de tudo. Mas o povo do lado de fora aguardava. Qual é a mensagem que Deus tem para nós hoje? E amados, nesse texto, Deus cala o sacerdote por um pequeno tempo. E vamos ver o que aconteceu. Aconteceu naquele momento profético uma experiência gloriosa que só acontece e sempre vai acontecer quando estamos no templo. Porque é no templo que tudo começa. O Senhor falando aos nossos corações. Vá ao templo. Vá à casa de Deus. Vai a Betel. E Deus vai falar contigo. E vai iniciar uma experiência notável. Isto aconteceu em momentos difíceis. Era o grande Herodes que estava reinando. Conflitos terríveis. Mas o anjo do Senhor visitou o templo. E ali, Zacarias teve uma grande visão. Sabe qual foi a visão? Que o anjo do Senhor traçou com Zacarias o diálogo. O diálogo que é glorioso,
que todos buscam. E duas coisas importantes estavam acontecendo na vida de Zacarias. Primeiro, de ordem pessoal, onde alegra o coração. E segundo, de ordem profética,